bem, gente? Bom estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga conduzir o tema de forma leve, é um tema bastante interessante, é sempre a forma que eu gosto de fazer, de trabalhar também, para a gente levar a pauta para o lugar de estudar, de refletir, lembrar que não tem verdade absoluta, né? Se o que eu falar aqui não tiver nada a ver com o que vocês entendem, fiquem à vontade também, né? Então, acho que isso é uma forma da gente propor uma pauta de reflexões sobre visões de mundo, né? Mas, como a gente está alinhado em alguns propósitos aqui na ULI, hoje a gente vai falar sobre a questão da evolução. E a aula de hoje, ela gira em torno de uma fala que é: como se processa a evolução espiritual? Por muito tempo, a gente entendeu... Olha, meu amigo Gabriel, lá vou ter que fazer uma pausa de 30 segundos para dar um oi para ele. Bom te ver aqui, amiguinho. Por muito tempo, a gente entendeu a evolução relacionada a critérios morais, ou seja, seria evoluído aquele espírito que tiver a moral elevada, né? E a releitura do processo de evolução e do entendimento de evolução do espírito que a gente estuda aqui na ULI, e vocês vão encontrar isso em diversos ciclos da ULI, é que a evolução espiritual está relacionada à integração de habilidades. Está relacionada a de que forma eu fui integrando e desenvolvendo habilidades. A integração de habilidades é aquela habilidade que a gente leva com a gente ao desencarnar, é aquela habilidade que é do espírito, eu espírito, e não do personagem só. Então, não está relacionada somente ao conhecimento formal, não é o doutorado na UFBA lá só, né? Mas é de que forma eu utilizo esse conhecimento na integração daquele meu conteúdo pessoal e na interação com a sociedade. Naturalmente, isso vai levar a gente à necessidade de estar atrelado à questão da moral, né? Mas que não podemos esquecer que a moral, numa discussão mais sociológica, está relacionada também ao contexto social e à época, né? Ao zeitgeist, ao espírito do tempo que a gente está vivendo, porque isso muda com o tempo e muda conforme as sociedades em que a gente vive, né? Eu falava isso numa aula agora há pouco, ali no ciclo 4, que é: está tudo bem ter 12 esposas aqui em Salvador em 2022? Está tudo bem? Não, nem socialmente, nem juridicamente. Nem economicamente, bem lembrado. Talvez seja a primeira questão, né? Mas e lá na Arábia Saudita? Está tudo bem em 2022 ter 12 esposas? Talvez seja o objetivo máximo de toda pessoa que nascer, né? Homem no gênero masculino na Arábia Saudita é ser homem perante a sociedade com diversas esposas no casamento, conforme reza o direito e a questão social, sociológica daquele lugar, naquele momento, que é no mesmo ano de hoje, só está a alguns 1000 quilômetros de distância, tá? Por isso que a gente desatrela da questão moral somente a evolução do espírito e vai para a questão da integração de habilidades, e essa é uma discussão que vocês vão ver várias vezes, vamos reiterar isso ao longo de diversos ciclos, e nós vamos terminar a ULI lá no ciclo 10 falando de integração de habilidades, tá bom? Aqui, ó. Mas já, menina? Mas no caso, isso que ele comentou sobre aqui não ser comum e lá ser comum, não seria a amoral? Não, não é. O fato de ter 12 esposas na Arábia Saudita não é amoral. É a moral da Arábia Saudita em 2022, né? Porque isso está relacionado ao tempo e ao quesito social daquela construção. Então, efetivamente, aqui, não, a moral do latino-americano, vamos falar de Salvador, a moral, esse contexto moral aqui não permite que moralmente se tenha 12 esposas, não é certo moralmente. E na Arábia Saudita de 2022 é certo, inclusive é um dos objetivos e faz parte e está tudo bem. Porque é aquele contexto, aquela sociedade, aquela cultura, e a moral está relacionada à cultura e o tempo, né, e o caráter sociológico do local onde a gente está, e faz com que isso não seja amoral ou imoral. Tá? Fomos bem? Tranquilo?
Espere só um pouquinho, espere o microfone só para a gente poder dividir aí. Como é que vai escutar? Ah, sim. Não, acredito que ela perguntou, mas no sentido de, para o espírito, isso é, porque para as regiões, claro, culturalmente tem várias diferenças, né? Mas para o espírito em si, isso é moral? Isso é imoral? Ó, eu vou responder e vou escapar desse portal que eu mesmo abri antes de começar a aula, né? Porque já saímos do tema da aula. Mas para o espírito aí que não é, entendeu? Porque o espírito não tem gênero, não tem, se conecta com família espiritual. Essa coisa de casamento, de família, é uma coisa sociológica construída para a vida do personagem nas culturas. Né? Então, já se viveu em grupos, né? Já se viveu individualmente, já se viveu em casal, em trisal, em quatrisal. Né? Então, assim, isso tudo vai modificando ao longo do tempo. Para o espírito, Plínio acha, eu acho, que aí que não é. Aí está todo... Né? Mas aí a gente vai sair, vamos para uma outra pauta. Mas eu acho que quando a gente vai para o olhar do espírito, aí que a gente sai dessa questão sociológica, porque o que é certo para uma sociedade pode não ser certo para outra. Comunidades hippies, né? Não tem isso, tá ali todo mundo vivendo a vida, curtindo o amor universal, o PAN, né? O negócio. Então, assim, de uma certa forma, sem a gente julgar ou criticar com o nosso olhar sociológico, com a nosso julgamento moral desse momento e da forma como eu fui criado, ou você, a gente entende que isso está relacionado muito à questão cultural, tá? Para além da regra social e do que o direito da sociedade protege. O direito do Brasil protege o casamento só marido e mulher, mulher e mulher, homem e homem, que já é uma evolução do que a gente tinha, mas lá na Arábia ele protege casar com até 12, 10, 8, 15, desde que você dê conta de sustentar a esposa e os filhos. Senão não pode, daí não é correto, juridicamente falando lá. Né? Então é uma questão para a gente repensar, e eu gosto de trazer isso para a gente partir da ideia de que não existe verdade universal. Depende do ponto geográfico que você está da Terra e do tempo. Né? Do ano que você está. Tá bom? Fomos bem? Bom, a gente tem um pequeno conteúdo para vencer aqui, mas a gente pediu a pizza para o almoço, tem o lanche da tarde, e aí, se a gente ainda tiver verba, vai ter janta. Então, convido todos a participar com a gente até às 10 da noite. É brincadeira, tá? Mas vai que eles acreditam, né? E a gente se empolga. Deus, Espírito e Matéria. Fluido cósmico universal, matéria e energia. A origem do universo, olha que legal, a origem do universo em 2 minutos, gente. Eu vou ser mágico se eu conseguir falar isso, né? A vida na Terra, um assunto super prático para 3 slides também, a gente vai dar conta, a vida na Terra. A extinção de animais e a evolução. O ser humano, ó que simples, né? Faz 5.000 anos que estamos tentando entender o ser humano, nós vamos conseguir hoje em 1 slide, vai ser incrível. O perispírito é a evolução espiritual e a evolução para o espiritismo, certo? Quando der 10 da noite, a gente faz uma pausa, a gente deve estar aqui pelo ser humano e amanhã a gente continua. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, Deus, Espírito e Matéria. Vocês tiveram uma aula de Deus, 2 aulas atrás, né? Discutindo a ideia de Deus, discutindo Deus. A gente vai ter isso em outros ciclos também. Vai chegar lá no ciclo 10, a gente vai começar discutindo a ideia de Deus na aula 2 de novo. Mas, efetivamente, vamos pensar o seguinte, partindo da premissa, e que é uma premissa do Espiritismo, porque está lá na resposta à pergunta 1, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vamos partir dessa premissa para que a gente construa uma conexão entre Deus, Espírito e Matéria, certo? Dentro dessa premissa, a gente precisa perceber que existe uma evolução a partir do reino mineral, depois o reino vegetal, depois começam as primeiras unidades celulares, né? Dando indícios aí de um reino animal. Os animais mais complexos, embora seja uma preguiça, ela também é um animal complexo, né? A gente, né, super assim slim, né, versão palitos de dente, e a gente precisa olhar para isso com um olhar livre, cabeça aberta, né? Que toda forma de amor é possível, mas me parece que vai para frente, não parece para vocês? Ou a gente é a última cerejinha do bolo? Né? Vocês conseguem se ver como a cerejinha do bolo? Né? Com todo esse trajeto aqui, eu me sinto muito confortável de imaginar que daqui uns 10.000 anos
deve existir algo mais evoluído, mais complexo e mais estruturado do que a gente, ser humano, que só dura 100 anos, que tem que fazer exercício, que tem que comer, não pode comer churrasco, gordura, então assim, deve ter algo que vai evoluir disso daí, que vai absorver a luz pela pele, vai, né, sei lá, estou inventando alguma loucura, mas a gente deixa essas loucuras para o ciclo 4, que tem um pouquinho dessas transversalidades aí com outras ciências, e que vão levar a gente para pensar um pouquinho sobre o transhumano, tá bom? De qualquer forma, eu quero que a gente olhe, de alguma maneira, desça do pedestal, né, de ser o ser evoluído da Terra, dono de tudo, e que a gente vai apertar o dedo e vai decidir o que aperta o botão e o que não aperta, embora tenha uns humanos aí que tem uns botões, né, que infelizmente estão usando de forma errada. Pensa o seguinte, nós, como grau máximo atual da evolução na Terra, aí tudo bem. Então, nós somos o ser vivo que atingimos o grau máximo atual de evolução na Terra e estamos vivendo uma experiência humana, o ser humano, certo? Então, isso é como a gente vai olhar a evolução através do processo de biológico, digamos assim. Como biológico, nós, espíritos, estamos ocupando o melhor modelo para a encarnação, né? Então, existe, hoje o melhor modelo para a encarnação é o ser humano, que a gente conhece, pode ser que em Marte, né, existem outros modelos aí que eu não conheço, se alguém conhecer, se manifeste, me conte, mas pode ser no final da aula, para a gente não sair do tema, né, porque se a gente for falar de extraterrestre aqui, aí que vai ser até segunda aula, né, mas efetivamente vamos entender que o ser humano é o grau máximo atual de evolução na Terra, no qual nós estamos reencarnando já há alguns séculos. Tudo bem? Está fazendo sentido? Poxa, Plínio, como que é o grau máximo de evolução se tem um indivíduo lá explodindo outro país, né? Eu ouvi isso mediunicamente, umas carinhas aí, ó. Porque não está relacionado à questão moral, lembra que a gente falou no começo? Evolução não está relacionada a isso. Então, vocês acham que Putin tem habilidades integradas? Várias, né? Muitas, né? E a questão moral para ele, do jeito dele, da moral que ele construiu na cabeça dele, na sala dele, no escritório dele, está incrível, mas a gente vê que não está batendo com a moral que a gente entende, que é sair matando gente para ganhar um território, né? Que a mãe dele não deu um War para ele, né? Quem conhece aquele jogo War, né? A mãe dele não deu esse jogo para ele, que ele podia ter conquistado um monte de território, né? E baixado um pouquinho, ó, brincadeiras à parte. A gente tem que pensar que, então, nós estamos vivendo e cada um com as suas habilidades, usando elas como devem usar. Quer ver? Uma outra questão para a gente refletir sobre habilidade e moral, porque essa aula de evolução vai levar a gente para esse questionamento. Nós estamos oferecendo um curso de liderança. Quem quer fazer? Ergue a mão. Liderança, um curso de liderança. Um curso de liderança. Alguém quer fazer? Eu quero. Quer fazer o curso de liderança? Quem mais quer fazer o curso de liderança? Ergue a mão. Ninguém? É liderança, gente. Um curso ótimo. É um dos melhores professores de liderança do planeta. Alguém quer fazer? Ninguém? Não fez moral o curso de liderança? Quero, façam só para me ajudar didaticamente. Quem quer fazer o curso de liderança? Ergue a mão. Muito bem. Sabe quem é o professor? É o Hitler. Quem quer fazer agora? Eu quero fazer. Porque eu vou usar o conhecimento de liderança dele com o meu aspecto moral. Eu não vou saindo matar a gente, eu vou usar a liderança para fazer outra coisa. Entenderam a diferença de habilidade e moral? Tá? Acho que leva a gente para o bem fácil de entender, né? Claro que o cara era um líder incrível, que utilizou para um propósito que a gente entendeu que socialmente não foi legal. Tá bom? Querem outro curso? Logística. Logística e distribuição. Quem quer? Curso de logística e distribuição. Quer? Pronto. Pablo Escobar. Há 100 anos o cara faz o que o Mercado Livre só faz hoje. Né? Na América Latina inteira o Mercado Livre não consegue entregar. Em todos os países da América Latina, na casa das pessoas, em pacotinho. Pablo Escobar consegue há 50 anos, entenderam isso? Habilidade, né, usada para um propósito que não fez bem para a sociedade. Então, a gente separa facilmente com esses dois exemplos, a questão moral e a questão de habilidade, tá bom? Fomos bem? Vamos passar por um tema que é fluido cósmico universal, matéria e energia. Nós vamos ter aula específica disso lá no ciclo 2. Está perto, gente, semestre que vem. Aula 7, fluidos,
E a gente vai perceber que tudo vem de uma coisa chamada FCU, fluido cósmico universal, certo? Então, a gente coloca assim, ó, Deus, porque a gente partiu de uma premissa, conforme a gente combinou no slide anterior, que é causa suprema de todas as coisas, certo? Criador do universo. E nisso surge o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é sintetizado, não sei a palavra, talvez não tenha verbo para eu usar isso, transmutado, organizado, metabolizado, tem várias palavras que a gente pode usar aqui, em energias diferentes e distintas, e constitui a matéria que a gente sabe que é energia, né? A gente aprendeu isso pelos modelos atômicos aí, dos estudiosos do átomo, que o átomo está em movimento. Mesmo esse negócio duro aqui, que se eu tropeçar eu quebro o dedo, está em movimento. Se eu olhar no microscópio, eu vou ver um monte de elétrons loucamente lá, né? Inclusive, cada um com a sua estrutura, tal, todo mundo já passou pela tabela periódica na escola, uns só passaram, outros decoraram ela inteira, né? E outros não sabem ainda para que serve aquele negócio, né? Tipo eu, beleza. E aí a gente vai entender, era diferenciado a palavra que eu queria, estava aqui no slide, ó, Ali. Existe uma diferenciação do fluido cósmico universal que vai gerando diferentes padrões de energia e diferentes padrões de matéria. E aí eu tenho a matéria da minha unha diferente da matéria do estofamento da cadeira que vocês estão sentados, diferente da matéria do meu cabelo, diferente da matéria do meu tênis, mas que tudo veio de algo que está em movimento, na forma de energia, e que originariamente foi criado a partir do fluido cósmico universal. E que, pelo nosso acordo metodológico do slide anterior, foi criado por Deus. Tá bom? É só um acordo, cada um acredita, né? Quem criou, o que fez, como fez, isso a gente deixa para a discussão da aula 2, que é uma discussão muito boa sobre isso, e a gente parte da ideia que, então, se Deus criou tudo, criou o universo, criou o fluido cósmico universal, que se diferenciou em diversas formas de energia, e que surgiu a matéria em diversas formas, e cada vez mais a humanidade faz a matéria a partir da mistura das energias e das coisas, criando matérias distintas. Estamos bem nessa página? Prometo que não vou aprofundar mais loucamente nessas questões físico-químicas aí, até porque eu não daria conta, tá? Mas seria legal, né? Não dá um estudo maluco aqui? Bom, num outro olhar, e eu gosto de fazer esses gráficos para a gente ter isso visualmente ao longo da trajetória nossa nesses estudos, a gente entende que o universo engloba, então, portanto, o espírito e a matéria, certo? Então, leva a gente para um lugar que a gente é uma partezinha de um monte de coisa, né? Tem um vídeo do Cortella, que eu gosto muito, que ele fala que a gente é o trocinho do trequinho, do noquinho, né? Ele vai desenhando e mostra que a gente é uma partezinha. E essa visão sistêmica ajuda a gente a entender a evolução, já que a gente é parte, né, de um universo. Tá bom? Fomos bem aqui? Estamos na mesma página? Está fazendo sentido? Então tá bom. Espírito e matéria, né? Então, pensando nessa separação, eu acho que cabe entender que isso é uma diferenciação de energia, né? Embora a gente tenha sido originário de algo lá atrás, criado por Deus, que talvez seja do mesmo lugar, né? E eu falo talvez porque é uma certeza que a gente não vai ter tão facilmente, a gente pode acreditar nela, mas talvez a gente não tenha essa certeza, tá bom? Bom, olha, gente, estamos indo bem já. Talvez a gente possa cancelar o lanche da tarde e ficar só com a pizza, hein, Ali? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu sei, é o portal. A gente tem aqui, quando a gente dá aula no básico por um tempo, a gente aprende que tem portais. O que são portais? São temas que, se você deixar entrar na pergunta, você perde a aula, né? A aula entra no portal, né, e não volta mais. Então, a gente já conhece os portais. É a 5, sonhos, né? Prepare. Então, né, falamos, já entregamos o caminho do portal. É tipo o Harry Potter, aquele portal que as pessoas passam pela parede e daí não volta mais, só volta no semestre seguinte. A origem do universo. Gente, vamos partir da ideia, né? E aí, de novo, fazendo alguns acordos metodológicos, que a origem do universo aconteceu quando, lá atrás, no espaço-tempo, a partir de uma grande explosão, certo?
Essa explosão fez a expansão do que a gente entende como sendo o universo. Mais ou menos há 15 bilhões de anos atrás. Vocês imaginam 15 bilhões de anos? Consegue imaginar esse número? É meio louco, né? O que é 15 bilhões de anos atrás, né? Eu morei numa cidade no Paraná que tinha sido fundo do mar. Eu ficava pensando, nossa, mas era tipo assim, 10 bilhões de anos atrás. Por que me falam isso? Eu nem consigo imaginar o que é 10 bilhões de anos atrás. Né? E aqui já foi fundo do mar. Eu fiquei pensando, como que o mar esvaziou para isso aqui ser terra? Né? Eu ficava pensando isso quando era criança. Não faz sentido, porque a gente não consegue imaginar 15 bilhões de anos. Né? Eu não consigo. Surgiram conglomerados de estrelas a partir dessa explosão, dessa expansão cósmica. E aí surgiram os sistemas planetários que hoje a gente conhece, vários. Né? E, efetivamente, a gente entende que, dessa forma, a gente vai usar um pressuposto de espiritismo, que tudo isso foi criado por Deus. Né? De novo, indo para o pressuposto do espiritismo, porque a gente está estudando a partir de conceitos do espiritismo. Né? Então, Deus, criação, força suprema, criador de todas as coisas. Né? É a coisa que criou todas as coisas, essa é uma discussão da aula 2, mas ela é válida muito porque a gente está estudando a evolução a partir da ideia do que Deus criou. Tá? Dentro desse aspecto, então, teve a explosão, houve um resfriamento de uma nebulosa lá de caco da explosão, de tudo que... né? Surge um monte de como que é? Tritos. As palavras estão fugindo do meu cérebro hoje. Um monte de pedacinhos do que explodiu. Como que é o nome disso? Tritos? Detritos, muito bem, perdi a palavra, achei. Um monte de detritos, e aí começa a resfriar. Consegue imaginar? Essa aula merecia um fundo sonoro, né? Bum, né? Né? Vou fazer aqui o efeito sonoro. Surge o Sol loucamente, porque é uma concentração de energia. Tá bom meu efeito sonoro? Não, né? Ainda bem que eu não sou do cinema. Ninguém ia assistir. Surgem os planetas, né? Em volta desse Sol, por alguma atração magnética maluca do Sol. Esses planetas começam a circular em volta e não voam, né? Ficam ali circulando numa órbita. E aí surge a Terra, certo? Já começam a se ver? Vocês já começam a se enxergar nessa hora ou ainda não? Já começam a se perceber? Vocês conseguem se pertencer nessa hora? Surge a Terra, agora vai chegar em mim, né? Vocês não sentem isso? Quando eu chego nesse slide, eu começo a pensar, uou, estou chegando. E aí surge a vida na Terra num negócio chamado sopa de coacervados. Eu não gosto de sopa e eu me incomodava com isso. Mas por que chama de sopa? Eu não gosto de sopa. Né? E minha mãe amava a sopa, a gente morava no frio, ela fazia sopa todo dia, eu não gosto de sopa, a gente fica nessa crise. Isso é a sopa de coacervados, é a primeira manifestação de vida entendida pela biologia na Terra que começa a falar, opa, tem vida aqui. Né? E talvez aqui, né, e aí as loucuras já de reflexões, começa uma transição da conexão dos espíritos com a matéria, tal. A gente vai falar disso já já. É só para pôr uma minhoquinha a mais na cabeça de vocês. E aí a gente entende que a natureza, então, portanto, a partir dessa teoria do Big Bang, da explosão, leva à evolução, entendida como evolução na Terra, evolução da vida, da humanidade, enfim. E aí, nesta perspectiva, a gente vai entender aqui, que a evolução acontece na linearidade do tempo, entendida como espaço-tempo para a gente, porque 15 bilhões de anos é uma simulação teórica, a gente não consegue contar 15 bilhões de anos. Né? Então, esta perspectiva de evolução, a partir da teoria do Big Bang, da explosão, das coisas sendo construídas, até chegar na sopa de coacervados, que são os princípios da vida, entendidos pela biologia, acontece gradativamente, né, para quem é dos gráficos aí da engenharia, da matemática e tudo mais, né, à medida que a evolução cresce, o tempo vai passando, a evolução cresce, e a gente sai, né, simbolicamente aqui, de algo menor para algo maior, para algo mais evoluído. Tá? Dentro dessa perspectiva, a gente vai ganhando, adquirindo, integrando, né, ao longo do tempo, mais evolução, tanto da vida na Terra quanto da gente como espíritos, e eu vou falar isso já já no próximo slide. Fomos bem? Tranquilo? Viajamos demais? Não? Está suficiente? Só espere o microfone, só um pouquinho. Sopa de quê? Coacervados.
Coacervados. É, isso aí, sopa de coacervados. Quem escreveu esse negócio inventava o nome que queria, né? E a gente tinha que estudar na escola, não era assim? E a gente grava. Sopa de coacervados. É a primeira manifestação de vida na Terra, porque entendeu que, além de tudo, ele se multiplicava. Opa, olha só, está se multiplicando, é como se estivesse reproduzindo. E aí atribuiu a isso como sendo, teoricamente, a primeira manifestação da vida na Terra. Bom, olha para essa perspectiva aqui, ó. A evolução é cíclica, né? E a gente pode entender que a gente evolui numa espiral, numa helicoidal. Então a gente vai, revisita, cada vez mais evoluído, com mais estrutura, com mais condição de perceber, com mais condição de absorver, e aí eu já estou fazendo uma leitura interessada, para levar a gente para uma perspectiva, premissa também, princípio do Espiritismo, que é a reencarnação. Na medida em que a gente faz essa helicoidal, volta, reencarna, a gente volta cada vez mais preparado, com mais elementos, com mais habilidades integradas, né, se transformando em alguém mais evoluído do que ontem, né, se transformando em um espírito em condições melhores do que o dia anterior, do que a encarnação anterior, do que o século anterior, do que a era anterior. Tá? Então, é uma leitura interessada para a gente pensar um pouquinho nessa perspectiva. Olha a natureza aqui, e aí eu vou fazer um storytelling rapidinho aqui de imagens, olha só, e vamos pensando quanto não tem de evolução e quanto não tem de vida nesses ambientes, ó. Né? Olhem para isso e vão pensando, opa, um tomate. Quanto um tomate é mais complexo do que um matinho lá na cachoeira? Tem semente, gente, tem angiosperma, sei lá, em volta da semente, para nutrir a semente quando ela cair na terra e não sei o quê, né? Tem membranas, olha as raízes, olha que louco, como que ela consegue uma cenoura pôr uma raiz para baixo, uma folha para cima, a folha pega sol, a raiz pega nutriente. Estão vendo a complexidade disso? Vocês já olharam para uma cenoura com esse orgulho de cenoura? Fala, cenoura, você é incrível. Né? Você manda para baixo um negócio que absorve os nutrientes e manda para cima um negócio que absorve o sol. Né? É incrível isso. Eu estou apaixonado pela cenoura, sinceramente. E aí você pega um passarinho, gente. Tenta pintar um passarinho nessas cores aqui. Nessa perfeição de cor. Né? Que se equilibra. Os ossos dele são ocos para ele poder voar sem carregar peso, gente. Pneumatófaros é o nome disso. Né? Pense isso. Então ele desenvolveu uma estrutura de ossos ocos para não ficar tão pesado. E aí ele consegue estrutura esquelética e ao mesmo tempo voa. As penas são impermeáveis. E eu tenho roupa que ainda molha e molha, gente. O passarinho já tem pena impermeável. Né? Eu saio na chuva e fica encharcado o dia inteiro. Ah, mas aí a roupa impermeável, o tecido Gore-Tex, não sei o quê. Né? 2.000 anos, sei lá, 10 anos depois que tem passarinho descobrindo um tecido que não molha. Entenderam isso? Olha como a natureza tem elementos de evolução. Né? E aí a gente vai... cadê? Vamos lá. Para essa relação aqui, ó. Né? Será que não tem algo aqui, e lógico que não é um sentimento estruturado, elaborado, amor e ódio, meu irmão, meu marido, não sei o quê, mas tem algo aqui que conecta esses dois seres, para que eles estejam nessa condição, quando ao externo está meio tenso, quando tem um gato na espreita esperando ele sair ali do galinheiro para virarem janta. E aí a gente pensa, né, num olhar desse. Na minha casa tem sempre esses miquinhos que tem aqui aqui na Linha Verde tem muito desses miquinhos, né? É impressionante, eles olham, eles carregam o filho nas costas, eles pulam, eles esperam para pular, né? Então, assim, tem algo aqui que a gente pode chamar de evolução. Se a gente comparar esse cabra aqui com a cenoura, o que vocês acham? Né? Conseguem perceber a evolução nos modelos biológicos que a gente tem disponível? Saindo do vegetal, indo para o animal, saindo da cachoeira lá de pedra e água, mineral, para ir para o animal, para ir para o vegetal. Quanto a cenoura é mais evoluída que a cachoeira? Né? Quanto esse macaco aqui é mais evoluído que a cenoura? Tá? Então, essa é a forma da gente perceber um pouquinho que existe uma evolução gradativa. Lembram do slide, do gráfico lá? Evolução e tempo e gradativo. E esse ser aqui, ó, quem tem desses seres em casa? Né? Que você vira a esquina, 2 quilômetros de casa, ele começa a latir na porta. Eu sei que minha esposa está chegando porque os gatos vão para a porta. Radar, isso é radar, gente. Demorou para
para os militares desenvolverem isso, perceber um avião a 2.000 quilômetros? O meu gato já percebia. Né? Meus gatos percebem isso naturalmente. Não importa o que aconteça, e não é pelo barulho, porque o carro ainda está a 1 quilômetro lá na portaria. Já existe esse radar, essa percepção. Né? Então, gente, existe uma evolução da vida na Terra, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar na gente, que efetivamente muitas vezes a gente ainda manifesta algumas não evoluções por falta de integrabilidades, mas certamente a gente é o ser mais complexo e mais evoluído que existe hoje, encarnado como ser humano. Né? E não adianta a gente achar que o nosso gato é mais evoluído que a gente, porque se desse um botão de explodir a casa do vizinho para o meu gato, ele explodiria toda vez para ver se ele conseguia comer os passarinhos que estão na árvore, porque ele já rasgou a tela da janela várias vezes tentando fazer isso. É a mesma coisa. Tá? Fomos bem? Fez sentido? Já tinha olhado para a cenoura com esse olhar assim empático? De que ela jogou a raiz para dentro, a folha para cima, pega o sol, né? Pronto, vamos comer a cenoura com mais empatia, então, né? Gente, olha só. Aí a gente vai para uma página muito importante, muito interessante, e talvez aqui seja o ápice da aula, 10h36. Olha, eu estou indo bem, 10h36 já estou no ápice da aula. Que é entender o conceito da evolução a partir do que a gente chama de princípio vital, certo? Então, vamos lá. Então, sabe aquela hora que a gente anota para acertar a questão da prova? É agora. Tá? Peguem o caderninho aí e anotem. Né? Não tem, parou, não tem mais prova? Não? Nunca teve, gente. Eu fico zoando só, mas nunca teve. Olha só. Princípio vital e princípio material se unem romanticamente. O romanticamente é por minha conta, tá? E geram um negócio chamado princípio espiritual. Lá, talvez seja lá naquela sopa de coacervados. Não, não é, mentira, é antes. É lá no Big Bang, quando o negócio explode. E aí, algo chamado princípio material, que era matéria mesmo, tabela periódica. Quando eu falo de princípio material, vocês imaginam a tabela periódica. Né? Quem consegue só imaginar aquele negócio, beleza? Quem sabe todos os decor, que tem gente que sabe, né? Estrôncio, bário, flúor, não tem isso? Tem uns negócios assim lá. Conectados a algo que é o princípio vital e que talvez, se a gente pegar nosso entendimento judaico-cristão, dessa visão que a gente vem ao longo dos séculos construindo da ideia de Deus, seja o que a gente chama de centelha divina, fagulha aqui, tá? Talvez seja, a gente coloca aqui nesse lugar, mas a gente coloca por uma questão de entendimento, e é importante, então talvez aqui seja a centelha divina, e aqui a tabela periódica. Então, centelha divina e tabela periódica se unem, basicamente, como princípio vital e princípio material, e formam o que a gente chama de princípio espiritual. Na sequência, isso vai dar origem ao espírito, que somos nós, espíritos. Então, eu acabo de mostrar para vocês de onde vocês vieram. Não era uma dúvida para vocês? Eu sempre tive essa dúvida, gente. Né? Ficou bom? Ficou claro? Conseguimos? Mais ou menos? Olhares profundos, duvidosos, um monte de interrogação piscando na cabeça, né? Balõezinhos de interrogação subindo. E o grau de complexidade é daqui para cá. Quanto mais para cá, mais complexo, afinal, assim, vocês conseguem entender a pessoa que mora com vocês, né? Um espírito complexo, não é assim? Não? Não foi bom? Foi bom, né? Ó, pensem comigo. Como princípio espiritual, a gente experimenta os reinos minerais, matéria bruta, os organismos vegetais e os corpos animais. Em algum momento aqui existe essa ponte, essa transição, e a gente passa a experimentar o corpo humano e a gente se transforma de princípio espiritual para espírito a partir de um processo de individuação, individualização, num processo de consciência de ser indivíduo. Então, a gente sai de um coletivo, e observe que tudo isso aqui é coletivo, né? A não ser que tenha pessoas como eu que chamam as pedras por nome, né? Lá no meu laguinho tem pedra com nome próprio, né? Mas é só algo meu, não é das pedras, elas não têm nome próprio, elas não sabem que elas são pedras individuais. E passa pelos organismos vegetais, dos mais básicos aos mais complexos, um musgozinho lá de pedra na chuva e uma árvore carvalho, uma cerejeira que dá cereja, né? Uma árvore mais complexa. Vem para os animais, dos mais coletivos, cardumes, insetos,
Para os mais individuais, o gato, que tem vida própria, que tecla meu computador, que fala, né? Que mia na porta para eu abrir quando eu esqueço ele para fora, que avisa quando quer ir no banheiro, né? Isso já é o gato, né? Que está bem pertinho aqui na ponta, até a gente, em condições de reencarnar no corpo humano, que é, nesse momento, na Terra, nesse momento histórico das eras, a coisa mais evoluída que tem biologicamente para a gente utilizar como espírito. Ok? Fomos bem? Deu para entender, misturar os dois assuntos? Vocês viram que aqui a gente conectou agora, né? Ah, Plínio, ainda bem que você começou a voltar para os temas de espiritismo, estava achando uma viagem sua aula. É bem isso, gente, evolução é essa aula, né? Parece que a gente saiu do tema, mas a gente está no tema e estamos entendendo como a gente evolui como espírito, como princípio vital, e a gente associou isso aqui só para tratar como uma comparação com a centelha divina ao princípio material, que é a nossa tabela periódica, que são os elementos químicos existentes na natureza. Tá bom? Fechou? Aqui, gente, a gente pode dizer que existe uma consciência de si, individual. Então, no momento em que a gente atinge uma consciência de si próprio, sabemos que somos nós, indivíduos, a gente se individualiza, a gente consegue reencarnar como espírito. E eu vou fazer uma parte, né? As palavras estão mega fugindo da minha cabeça, eu devo estar com algum excesso de pensamento hoje. A gente vai fazer um corte aqui, que é o seguinte: Plínio, associo muito esse negócio aqui, ó, do momento de consciência de si com Adão e Eva, né? Individual, né? Parece que é o momento que a gente possa ser indivíduo. Eu levo para esse lugar, e meu looping, né? Eu tenho vários loopings de pensamento sobre coisas assim da humanidade. Eu coloco Adão e Eva nesse elo aqui. É a hora que a gente... agora a gente é indivíduo, né? Tá? Então, eu coloco isso. Talvez ajude vocês a bagunçarem um pouco a mente. Mas, caso não bagunce, esqueçam que eu falei isso e vamos em frente. Consciência de si, indivíduo. Deixo de ser princípio espiritual e passo a ser espírito e sigo a reencarnação no humano. Tá bom? Homem das cavernas, aquela coisa. Tá? São as primeiras... né, indicações aí históricas de encarnação nos humanos. Fomos bem até aqui? Faz sentido um pouquinho, pelo menos? Então, tá bom. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre a extinção de animais e a evolução, né? A gente precisa entender que, nesta proposta de entendimento da evolução, a partir dessa visão que a gente trouxe até aqui, nós utilizamos a biologia, utilizamos os elementos da natureza para experimentar a matéria, né? Essa experiência no material se dá desde o princípio espiritual, nos organismos minerais, ou seja, nas pedras, né? No reino mineral, até a gente chegar no reino hominal, né? No reino humano, no reencarnar como ser humano. E esta proposta, ela leva a gente para um ser em evolução. Ou seja, aquele princípio vital que se reuniu magicamente, a gente pode atribuir a Deus, nesse caso, ao princípio material, ou seja, a tabela periódica e centelha divina, se reuniu, passou por experiências em diversos organismos, porque somos seres em evolução. Né? E quando a gente compara a cachoeira, a cenoura, o passarinho, o cachorro e o macaco e a gente vê que existe uma evolução, e eu não estou aqui defendendo a ideia de que a gente veio do macaco, a teoria tal, eu estou mostrando que são organismos vivos com diferentes graus de complexidade, tá? E aí a gente entende que a cada uma das etapas vão existir novas necessidades biológicas para manifestações daquilo que eu integrei, seja como princípio espiritual, seja como espírito. Né? Enquanto os peixes que tem lá no meu laguinho têm uma necessidade de ficar lá só nadando, recebendo comida, comendo a raiz dos aguapés, tananã, né? Procriando uma vez por ano, tal, o meu gato tem necessidade de sentar na frente do meu computador, e se vocês estivessem tendo aula online, vocês iam conhecê-lo, porque toda aula que eu vou dar, ele senta na frente e fica ali, porque ele quer participar da aula. Né? Lógico que não é participar da aula que ele quer, ele só quer estar comigo. Né? Mas o meu peixe não faz isso, ele fica lá dentro da água. Né? Imagina o peixe pular no riozinho, subir os 2 andares lá da minha casa e parar na frente do meu computador. Né? Então, entenderam a ideia da complexidade, da diferença? Não, está tudo bem, está super harmônico. O meu problema são com os passarinhos, que comem os peixes, mas é uma outra questão. O gato vive bem com os peixes.
E aí, gente, surgem novos organismos. A natureza se organiza, criando novos organismos para que a gente, que veio dessa proposta de evolução, de princípio material ligado ao princípio vital, surgiu o princípio espiritual, experimentou o mineral, o vegetal, o animal, para que a gente experimente novas realidades orgânicas na experiência da matéria. E aí a gente vem para um organismo mais adequado àquilo que a gente ganhou de evolução na última experiência e vai seguindo. Então, a proposta de entendimento de evolução nessa linha de raciocínio é: nós vamos experimentando os diversos reinos, e não é assim, eu que sou esse espírito aqui que está como Plínio, era a pedra lá, né, de Vila Velha, lá que era fundo do mar. Não é isso. Mas a vida, esse princípio vital, que estava unido ao princípio material, experimentou o mineral como coletivo, experimentou o vegetal como coletivo, experimentou o animal como coletivo, pense aí, como eu falei, insetos, aves, que é mais coletivo, peixes, começa a ir para um animal, né, diferente, já mais individual, né, vaca, cabrito, porco, né, levando para uma ideia já chegando no gato, cachorro domesticado. Olha quanto mais individual é um gato em relação a um pernilongo. Né? Olha que comparação legal, né? São animais. Né? De alguma certa forma, a gente está no mesmo reino animal. Quanto que esse inseto é coletivo e quanto que o gato já começa a repetir, seja por processos automáticos, por instinto, mas ele tem mais individualidade do que o peixe, do que o passarinho, né? Então, a gente vê que tem um grau de evolução, um grau de aprendizado, um grau de integração de habilidade, até que consiga se individualizar. Plínio, então eu era um gato? Não, mas o seu princípio vital esteve nesses reinos. Não é que a gente não passou assim, foi ganhando selinhos, né? Selinhos na farda até que a gente conseguiu ser humano, né? A gente passou por isso como princípio vital e de alguma maneira se individualizou. Né? Não sei explicar como, talvez não tenha essa explicação no universo ainda, mas de uma certa forma a gente entende que esse é o processo de evolução no qual a gente vai integrando habilidades até chegar na condição de reencarnar como humano. E aí, gente, de uma certa forma existe a extinção de alguns. Né? Por que os dinossauros não existem mais? Né? Porque talvez aquela estrutura daquela forma não era mais necessária para nenhum coletivo de princípio vital e ligado à matéria, porque mudou a forma de vida na Terra. A forma de vida não está tão hostil. Né? Naquele modelo de planeta que caía meteoro todo dia, será que um gatinho sobreviveria? Né? Puf, né? Morreu o gatinho. Entenderam? Sei lá, viagem, né, gente? Estou viajando aqui no capricho agora. Né? Mas, assim, efetivamente, alguns modelos de vida, né, no universo, alguns modelos orgânicos, deixam de ser necessários e a gente pressupõe que é porque não existem mais necessidade daquela experiência, daquele modelo de experiência orgânica, e aí, então, por isso acontece a extinção. Ah, Plínio, mas, às vezes, né, é o ser humano que matou toda aquela espécie, não nasceu mais. Ok, entendendo que isso é coletivo, ainda assim, aquele princípio espiritual passa a habitar outro tipo de animal, outro tipo de espécie, porque aquela espécie deixou de existir, biologicamente falando. Tá? Então, essa é uma explicação, nessa perspectiva, para a extinção. E aí a gente questiona, então, alguns elos perdidos, né? Por que tem esses elos perdidos? Aí é onde a gente não consegue ainda explicar. Né? Por que a gente tem, de que forma dos dinossauros surgiu o humano, de que forma teve essa transição, que é justamente aquela transição de princípio espiritual para espírito. A gente não sabe explicar isso, a gente utiliza a ideia de que isso se deu pela capacidade de se individuar, ou seja, pela capacidade de se perceber através da consciência de si mesmo, que é indivíduo. Certo? Fomos bem? Está fazendo um pouco de sentido? Legal? E aí, gente, começa tudo de novo. Vamos para outro organismo, passamos por um ser em evolução, desenvolvemos novas necessidades e vamos... Por isso, lá naquele primeiro slide, eu coloquei uma interrogação depois do humano.
faz sentido isso ter continuidade, né? Não faz sentido a gente pensar como humano que a gente é a cerejinha do bolo, o final da história e tal. Porque se fosse assim, os dinossauros deviam ter pensado a mesma coisa, né? A gente é o último grau de evolução. E aí, né, vem um monte de meteoro, mata todo mundo, e vem os próximos tipos de animais. Então, faz sentido entender que isso é cíclico e que vai dar continuidade. Tá? Mas relaxem, vai ser daqui alguns bilhões de anos, então tá tudo bem. Tá? Não vai ser assim agora, né? Às vezes parece, né? Às vezes, tá tão... Não, não vai. Vai ser seguindo aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, né? E vai seguindo. E isso tudo é um ciclo. Tá bom? Fomos bem? Opa, peraí, faltou uma telinha aqui que eu tinha posto. Entendendo que existe, portanto, um contínuo aperfeiçoamento e evolução da matéria e do espírito, um puxando o outro. Não sei quem vem primeiro, se é o ovo ou é a galinha, se é Tostines vem demais porque é fresquinho porque vem demais, né? Aí já entrega a minha idade quando eu falo isso, né? Porque minha filha fala, o que é isso, pai? Nada a ver. Né? Então, beleza, quem é da minha época sabe do que eu estou falando, né? Não sei se é a matéria que puxa o espírito ou o espírito que puxa a matéria, eu entendo que o espírito empurra a matéria, porque a gente fica pesquisando, desenvolvendo e tal, né? E aí vai ficar fácil vocês entenderem isso, eu vou ter que dar um spoiler do ciclo 4, que é o seguinte, quantas pessoas hoje vivem com partes do corpo humano fabricadas em fábricas, né? Válvula mitral, não sei o quê, né? Já estamos fazendo órgãos, né? De impressora 3D, nanana. Então isso demonstra que o espírito está empurrando a matéria, né? Nós estamos construindo, e aí vem a discussão do transhumano, que a gente vai poder discutir isso super bem lá no ciclo 4, a gente tem uma aula bem legal que cai nesse tema, tá bom? Fomos bem? Será que um dia a gente vai reencarnar num negócio construído no laboratório? Ó que pergunta legal, não aguentei, deixa lá, mas era só para provocar o domingo de vocês, né? Vamos reencarnar em robôs, né? Em iPhones? Sei lá, né? É uma viagem, gente. Às vezes eu me permito fazer essas viagens, porque daí quando chegar eu estou preparado, né? Bom, lembram daquela história, Plínio, né? Eu estou assustando muito o pessoal com o tema, está todo mundo quietinho, né? Estamos indo bem, mas assim, está tudo bem, gente? Está muito assustador o tema? Está legal? Está palatável, né? Está dando para digerir? Então vamos lá. Ó. Lembra daquela história de simples e ignorantes? A vantagem da gente dar muitas vezes a mesma aula é que a gente já põe nos slides as perguntas, né? Porque sempre nessa hora fala, mas a gente não nasceu simples e ignorante, né? Então já fica no slide para ajudar a gente a conduzir a aula para o caminho da aula. Então, se a gente nasceu simples e ignorante, faz sentido a gente pensar que essa evolução não está relacionada à moral e está relacionada à integração de habilidades, né? Então, fomos criados simples e ignorantes e vamos integrando habilidades no caminho, na trajetória, no destino da evolução, gradativa e ao longo do tempo, como a gente viu naquele slide anterior. Nessa perspectiva, nós entendemos que esse simples e ignorante está aqui, ó, na perspectiva dos corpos animais, né, e vamos integrando até poder estabelecer o corpo humano e vivenciar as reencarnações. E aí a gente vai superando a ignorância a partir da integração de habilidades. À medida em que a gente integra uma habilidade, a gente leva com a gente, no nosso perispírito, vocês tiveram isso na aula anterior, né? Na aula 3, aí, espíritos, a estrutura tríplice, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Né? Então, a gente leva no perispírito, mais precisamente no nosso psiquismo, a gente vai estudar isso melhor no ciclo 6 e no ciclo 7, né? As estruturas da mente, o psiquismo, e efetivamente a gente leva todas as habilidades integradas, superando a simplicidade, né? A simplicidade estrutural, a simplicidade psíquica e as ignorâncias, aquilo que a gente ignora, não conhece, não sabe, não integrou. E aí isso é evolução, tá? Então a evolução não é aquela evolução moral, ela é consequência, na verdade, a adequação moral ao tempo, à época e à sociedade que a gente reencarnar é consequência da integração de habilidades da vida em sociedade. Certo? E aí, gente, nessa ideia de simples, o grau de complexidade aumenta. Fica lógico para mim que a gente é mais complexo estruturalmente do que uma cenoura. Tá lógico para vocês? Né? Enquanto a cenoura pega a energia
que ela absorve do sol nas folhas, a gente faz almoço, vai no restaurante, toma suco, né? Então, a gente já fez uma complexidade maior das coisas. A nossa estrutura fisiológica, biológica, é muito mais complexa do que uma cenoura. Né? A gente tem vários órgãos, a gente tem corrente sanguínea, né? Então, isso fica bem fácil. Quando fica muito pertinho, quando a gente pega alguns animais, né, se a gente pegar os porcos, os suínos, e vai observar que a estrutura é muito parecida. Né? Biologicamente falando, é um dos animais mais parecidos com a gente, em termos de estrutura fisiológica e biológica. Então, você vê que a gente tem um grau de complexidade e evolução ao longo dos reinos. Nessa ideia, vamos entender que nos corpos animais começa o processo de individualização e de consciência, né? Levando a perspectiva para o gato, para o cachorro. Né? Me parece claro, para mim, que tem os dois animais diferentes em casa, que são os peixes e os gatos, que o gato é muito mais individual do que o peixe. Né? Que o gato tem, porque eu tenho 2 gatos e eles se comportam de maneiras completamente distintas. Né? Então, existe uma individualidade ali já. Né? Eu tenho um que é eu, quando era criança, e tenho outro que é minha esposa, né? Quando era criança. São 2 repetições de comportamento. Né? No caso, eu está batendo na cabeça do outro todo dia. Assim, é bem interessante. Mas isso fica para outras aulas, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história também, porque eu tenho boas histórias para contar. Minha mãe ganhou o troféu de mãe do século, superou o filho maluco que ela teve. Mas deixa para lá, né, Alessandra? Deixa para lá que essa história é outra. A Alessandra conhece um pouquinho dessas histórias. E aí a gente entra aqui na vivência de corpo humano, através das reencarnações, trazendo a perspectiva de indivíduo e consciência. Eu tenho consciência das coisas, eu gravo, eu registro, eu entendo, eu tenho história, eu sei por onde eu passei. Através do autoconhecimento eu vou entender que eu construí minhas tendências, o que eu venho fazendo ao longo das encarnações, ou seja, eu tenho uma consciência de quem eu sou, do que eu sou, e se eu trabalhar direitinho, eu sei para o que eu sirvo, para que eu vou servir, qual é o meu propósito, né? Ou seja, aquelas questões filosóficas que a humanidade fica buscando, eu vou entender por que estou aqui, né? Afinal, quem sou eu e para que eu estou aqui? Tá? Então, isso é consciência. Tá bom? Fomos bem? Deu para entender essa ideia de simples e ignorantes? Né? Simples em estrutura, simples em complexidade, e ignorantes em termos de habilidades integradas, e a gente vai integrando, até que a gente atinja aí o nível de habilidades integradas que a gente está hoje, cada um com o seu pacotinho de habilidades. Uns em algumas áreas, outros em outras, mas cada um sempre com o seu pacote de habilidades. Fomos bem? Maravilha. E aí a gente precisa falar do perispírito e evolução, e nesse momento eu vou fazer uma pausa para eu tomar água e perguntar se está tudo bem até aqui. Dúvidas, o que vocês, né, já tinham olhado a evolução por esse aspecto, nesse olhar, dessa forma. Tem um microfone valendo ponto no boletim, não tem isso ainda, Alessandra? Vale um ponto no boletim. É importante, gente. Aula 4 já é bom começar a anotar ponto no boletim. Não, ninguém, eu estou provocando só. Vocês deram um chá de camomila para esse pessoal quando eles entraram? Está todo mundo assim, calminho? É que essa aula deixa a gente meio bugado mesmo, gente. Né? Normalmente não é um tema que a gente estuda quando a gente estuda espiritismo, né? E vocês vão aprender isso aqui na ULE. A gente tem vários temas transversais, assim. Então, isso é muito legal. Né? A gente não está aqui estudando uma religião, a gente está se estudando, a gente está se reconhecendo. Né? A proposta aqui é se reconhecer como espírito imortal. Não é tirar diploma de espiritismo. Né? Então, a gente vai para um olhar de se reconhecer, de conhecer, de saber o que a gente é, para onde a gente vai, de onde a gente veio. Né? Vai fazer transversalidades, vai estudar a mediunidade, vai praticar a mediunidade, vai para um lugar de questionamento, né? De reflexões, de repensar padrões, de repensar as crenças. Então, essa é a nossa proposta aqui na ULE. Sejam bem-vindos, né, a essa viagem incrível que a gente consegue fazer quando a gente se propõe a estudar o que a gente é. Né? Não é só aqui, isso tem vários lugares no planeta que dá para fazer isso. Né? Aqui é só mais um lugar desses, tá? Vamos para frente? Posso ir? Tudo bem? Nem valendo ponto saiu pergunta, Vini. E aí, o que a gente faz? Olha só, tá tudo bem, o que é perispírito, gente? Então me ajudem a definir primeiro, porque eu percebi que eu vou entrar num tema que a gente precisa ter já o pressuposto. O que é o perispírito? Aula passada, hein? Quem teve na aula passada? Levanta a mão, quero ver.
E quem não teve? E quem não está levantando a mão está encarnado? É porque eu vejo espíritos, às vezes eu confundo. Ah, tá. Então tem uns desencarnados, viu, Vini? Aí você marcou a presença desse povo desencarnado? Porque a gente ganha o salário por quantas pessoas assistiram a aula. Aí eu sempre peço para contar os desencarnados, para ver se rende mais, entendeu? Né? Funciona assim. O que é perispírito, gente? Me ajudem. Vamos fazer insights do que é perispírito. Vamos tentar trazer um conceito do que é o perispírito. Cri, 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 cri. Né? Não precisa nem, só fala assim, dá o que é o perispírito? Dá um conceito assim. Não precisa nem do microfone, vamos só pôr palavras e eu ajudo a fazer a colcha de retalhos aqui, o patchwork, e construir o que é perispírito. Porque olha que louco, se eu vou falar de perispírito e evolução, a evolução já está bagunçando a mente, eu preciso do perispírito, né, para comparar, né, senão não vai dar certo. O que é o perispírito? Fala alto aí para eu ouvir. Corpo astral do espírito. Legal, piorou, vai ficar mais difícil agora, mas foi legal, foi bom. Né? Vai piorar, vamos ficar no perispírito. Mas sim, o corpo astral é uma parte do perispírito. Tem uma visão setenária dos corpos, do agregado humano, que divide o corpo, ao invés de dividir na visão tríplice de Kardec, que é espírito, perispírito e corpo físico, divide assim, ó, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Por isso que eu falei que complicou. Eu vou deixar isso para depois, tá? Mas era da aula passada, pelo menos a gente ouviu isso na aula passada. O corpo astral, só um pouquinho, o corpo astral é uma parte do perispírito. Agora vai chegar o microfone, já que você vai falar bastante, aí a gente vai ouvir melhor. Vai lá. O perispírito é o corpo de ligação entre o corpo, matéria e o espírito. Legal. O perispírito tem essa função, ele não é isso, mas ele tem essa função, que é fazer a conexão entre o corpo físico e o espírito. A gente não reencarnaria se a gente não tivesse perispírito, né? Mas começamos bem. Então tem essa função. O que mais, gente? Quem dá mais? Leilão do conceito de perispírito. Dê seu lance, levante sua mão e levante sua plaquinha. É uma cópia do corpo físico. É uma cópia do corpo físico? Não, é o contrário. O corpo físico, ele vai ser construído a partir de um negócio chamado modelo organizador biológico, que é uma estrutura entendida e desenhada por Hernani Guimarães, um engenheiro, e já estou indo na aula, eu misturando as aulas aqui, né? E ele definiu isso, que é o MOB, que é o modelo organizador biológico, que organiza a multiplicação celular, quando a gente reencarna, para criar o corpo físico. Então, o corpo físico é construído a partir de um modelo organizador biológico que está no perispírito. É o contrário, mas foi legal. Muito bom. Próximo. Eu entendi que é uma matéria sutil da qual o espírito se utiliza nas suas diversas reencarnações, tanto quando está reencarnado, quando está desencarnado. E aí, no perispírito, vão ter marcas das nossas vidas e dos nossos aprendizados. Legal. A Alessandra pega aquela estrelinha que você tem aí, pega a agenda dela e manda para a mãe dela saber que ela está super legal aqui, né? Vocês têm agenda, gente, para pôr estrelinha no caderno? Vocês são dessa época? Sou só eu. Só eu? Estou velho mesmo. Viu? Muito bom. Foi muito bem, várias definições em uma só. Então, vou só ajudar com algumas palavrinhas que podem incomodar a gente nas definições. Quando a gente fala, então, que sim, é feito de matéria sutil, né? Lembra do fluido cósmico universal? Ele é tudo, todas as desinências do fluido cósmico universal geram diferentes tipos de energia, diferentes tipos de matéria, e o perispírito é feito de uma dessas matérias, que a gente chama de fluido vital, né? E aí sim, essa matéria que a gente chama de matéria sutil, porque não é a matéria física aqui, né, da matéria. E ela envolve o espírito, muito bem também, está dentro do conceito. Então, matéria sutil, né, feito de fluido vital, que envolve, é um invólucro do espírito, que permite a conexão, ó, já estamos conseguindo um conceito. Vai faltar ainda, hein? Se prepare quem não falou. Que permite a conexão do espírito ao corpo físico e que é marcado, me incomoda um pouquinho marca, porque leva a gente para algo negativo, mas eu vou trocar para registrado, ou seja, onde são registradas as nossas experiências, que são registradas de duas maneiras, visualmente, imageticamente, imagem, e emocionalmente. A gente só vai levar no perispírito aquilo que marcar a gente imageticamente de imagem e de emoção.
Então, viver com emoção é importante, senão a gente não leva nada. Ó, que legal, ficou bonito isso, hein? Parece livro de autoajuda, né? Pronto, não é. A ideia é essa, a gente só registra no perispírito aquilo que emocionalmente afeta a gente. Né? E aí, quando emocionalmente afeta, a gente grava a imagem. E aí, quando a gente desencarna e vem dar comunicação num trabalho mediúnico, a gente está vendo alguma coisa e sentindo alguma coisa, que são as duas coisas que a gente grava. Foi ótimo, obrigado. Quem mais, gente? Melhorou nosso conceito de perispírito já, hein? Já está quase podendo entrar no perispírito e evolução. Queria mais algumas características. Quem consegue? O que vocês trouxeram aí de perispírito? Não sai mais? Cri. Então, vamos partir desse conceito que a gente construiu. Conseguimos repetir esse conceito, só para fixar? Pronto. É o invólucro do espírito, feito de matéria sutil, fluido vital, que abriga... Uma coisa, eu queria essa palavra, que na verdade é onde está a nossa mente, onde está nosso psiquismo. Tá? Que, simbolicamente, metaforicamente, é a mochilinha do espírito, onde ele carrega tudo que emociona, tudo que impacta emocionalmente ao longo das encarnações, aonde ele guarda as habilidades integradas. Tá? Isso é importante a gente entender. Então, por que é importante eu entender isso? Porque ao desencarnar eu vou com essa mochilinha, ela não sai de mim. Né? Fica o corpo físico, que é a mala, e a gente leva a mochila. Né? É igual despachar no avião. A mala vai no avião e a mochila vai com a gente. Né? Foi boa essa comparação, eu gostei, não tinha feito. Ficou boa mesmo, vou adotar como metodologia. Né? Então, a gente despacha a mala, o corpo físico fica, e a gente leva a mochila, que é o nosso perispírito, com tudo que é mais pessoal, com tudo que é nosso, que a gente integrou. Certo? Fomos bem? Dito isso, feito isto, a gente vai entender o seguinte... A gente vai, vocês vão ver isso umas 10 vezes nessa aula, acho que é a 8ª, né? Falta 2. Matéria bruta, organismo vegetal, corpos animais, experiência de princípio espiritual. Do que é feito o princípio espiritual, gente? Está na aula de hoje, hein? Me ajudem, senão eu vou achar que eu dei mal a aula até aqui. Vai ativar meus complexos, meu terapeuta vai ter que dar conta. Como é? Do que é feito o princípio espiritual? Princípio vital. Mais princípio material. Muito bem, fomos bem, isso aí. Salvo, né? Pronto, ufa, estou bem. E espírito, que é uma condição que a gente atinge quando... Tá, evolui, mas evolui é muito genérico, me ajudem mais especificamente. Quando ganha consciência, mas não ganha, né? Se a gente ganhar, a gente vai atribuir a Deus dando consciência para a gente. Quando a gente... atinge a consciência, porque a gente se percebe indivíduo. Ó, gente, vocês estão craques, hein? Estão anotando, gente? Ó, tudo ponto na média isso daí, hein? Ajuda a passar de ano. E aí, gente, toda essa estrutura tem perispírito. Porque senão, como que a gente gravaria e guardaria as habilidades integradas, as experiências? Né? Então, a gente tem perispírito. Agora, nessa etapa aqui, ó, ele não se chama perispírito, porque a gente atribui ao espírito o perispírito. É alguma estrutura que é algo que vai dar origem ao perispírito, né? Que vamos chamar... Aí eu estou inventando já, tá? Princípio perispiritual que tem ali. Tem algo ali que faz com que essas experiências no mineral, no vegetal, no animal, sejam gravadas nesse consciente coletivo, né? E quando a gente adquire a consciência, a gente traz essas vivências também. Então, um pouco da nossa resiliência veio de ser pedra. Olha que legal, né? Livro de autoajuda de novo, né? Frase de aquele marcador de livro, né? Um pouco da sua resiliência veio de quando você era uma pedra na Chapada Diamantina após a enxurrada, né? Entenderam? Foi legal? Né? Por quê? Porque a gente já passou por essa experiência. Um pouco de saber que você tem que batalhar, de pegar sol, né? Intuitivamente, né? O gato sabe que ele tem que pegar sol. Porque todo dia que nasce o sol, o meu gato está na janela pegando sol. Né? De onde que veio isso? Da cenoura. Né? Conseguem pegar essa viagem comigo? Né? Com certeza, a gente aprendeu a pegar sol quando a gente era vegetal, porque a gente vivia do sol. Fotossíntese. Né? Eu não aprendi, né? Olha a minha cura aqui. Ó, né? Eu tenho que aprender, por isso que eu estou tomando vitamina D de cápsula. Né?
E aí, gente, pensar que o perispírito é, portanto, e aí a definição da nossa colega é muito boa, o veículo de manifestação do espírito, né? Porque é através do perispírito que a gente se manifesta na matéria. E aí eu coloquei assim, ó, que era para ser sutilzinho, médiozinho e fortinho, né? Porque a gente vai construindo uma estrutura que se denomina metodologicamente, didaticamente, de perispírito, para fechar essa tríplice aqui, perispírito, espírito e corpo humano. Não nessa sequência necessariamente. Fomos bem? Ficou legal? Fecharam o tema do perispírito aqui, a evolução? E aí, gente, pensar que isso não retroage, né? Então, um dos princípios do espiritismo é a evolução como premissa, e a gente não anda para trás, né? Então, não existe retroação no espiritismo. Tudo que a gente adquire é nosso, não se perde, né? Em termos de evolução espiritual. A gente perde bens materiais, a gente perde a matéria, o corpo físico que a gente compra para reencarnar, né? Eu imagino que é assim, a gente vai reencarnar, vai lá, escolhe, eu quero esse corpo físico desse jeito, tal, beleza, obrigado, encarna. Joga e a pessoa passa a cegonha, não foi assim que vocês vieram? Passa a cegonha, pega a criança, solta na casa. Foi assim que vocês reencarnaram, né, gente? Ou fui só eu? Com a cegonha, não? Veio um manualzinho junto, minha mãe fala que a cegonha esqueceu o manual, ela não dava conta, vim sem manual, né? Além de vir um pouquinho quebrado, vim sem manual. Pronto. Se não foi assim, né, a gente entende, então, que aqui fica claro e a gente entende realmente que a evolução se dá dessa forma também para o perispírito, como estrutura, como invólucro, que permite a manifestação do espírito na matéria, independente dos reinos. Desde que a gente era, e aí cuidado com essa fala, desde que a gente era princípio espiritual, a gente não era, mas é nesse caminho que o nosso princípio vital evoluiu a partir da conexão com o princípio material. Fomos bem? Falei essa frase umas 30 vezes, né? Mas ela é bem importante. Então, da ligação do princípio vital com o princípio material, surge o princípio espiritual, que experiencia os reinos minerais, vegetais e animais, ganha consciência de si próprio e atinge o nível de reencarnar como ser humano, e aí, nas reencarnações, vai tomando consciência, integrando habilidades e evoluindo a partir de quanta habilidade integra como espírito. Fechado? Então, tá bom. E aí, gente, tem uma frase aqui de Adenauer que a gente precisa usar, afinal ele escreveu tanto livro, e se a gente não usar é injusto com ele, né? Para que ele escreveu tanto livro se a gente não vai usar as frases dele? Eu sou o usador de frases de Adenauer, porque uma frase dele dá uma aula, né? Não sei como ele consegue fazer essa síntese. Um dia eu chego lá, pelo menos na metade da síntese. Aproveitando, né? Vocês estão ligados no livro do ciclo, né? Pronto. Posso usar? Só para fazer o merchan aqui? Tem merchan? Pode ter merchan? Ó, todo mundo já tem? Todo capítulo é a aula. Então, Adenauer, com seu poder mágico de síntese, consegue escrever em 2 páginas, ó, evolução, 3 páginas. 1, 2, 2,5. Em 2 páginas e meia, o que eu não dou conta de falar em 2 horas, né? Não é assim? Esse é Adenauer em seu poder de síntese. Sempre é legal dar uma lida no livro, na aula do livro, né? Então, cada capítulo do livro é uma das aulas nossas aqui. Porque você já vem para a aula cheio de ideias e cheio de dúvidas, né? Refletidas pela síntese dele. E, a partir daí, você consegue interagir com a aula. Isso se chama pré-aula. Metodologicamente, isso é muito legal, né? É um modelo metodológico aí, pedagógico bastante atualizado, que é você fazer uma pré-aula, para você chegar na aula, você já está cheio de questionamentos, né? E não chegar aqui e falar, nossa, sobre o que é hoje? Ah, evolução. Que evolução, né? Perfeito. Ó, o objetivo dela era dar pegadinha no professor, mas deve continuar sendo, então. Né? Porque é muito importante a gente vir já com o tema ativado, né, no nosso psiquismo. E aí, gente, olha só o que ele fala aqui, ó. Tudo evolui na natureza em direção ao amor de Deus. Tudo está interligado e conectado a Ele. A evolução não dá saltos. É infinita e inexorável. Né? Eu gosto muito dessa fala. Ela não dá saltos. Né? Isso até serve para a gente tratar a nossa ansiedade, né? Porque normalmente a gente fica ansioso porque a gente quer dar saltos, né? A gente quer que as coisas se resolvam num estalar de dedo, numa mágica, né? Não é assim.
E a evolução, ela é assim, ela é muito gradativa, ela é muito tranquila. Quando a gente adquire a consciência de imortalidade, de reencarnação, faz com que a gente pare de correr contra o tempo e corra no tempo que dá para correr. Né? E aí, entendendo que ela é infinita, tá tudo bem, porque se eu não resolver nessa vida, eu resolvo na outra. Só não pode ser usado de desculpa e falar, não vou resolver isso porque eu tenho outra vida. Né? Aí a gente está invertendo a premissa. Né? O nome disso é sofisma, é usar uma premissa verdadeira para justificar uma premissa errada. E inexorável. O que é inexorável? Né? Parece música, né, do Falcão, não é que ele fala inexorável? Inexorável é o seguinte. Oi? Inexorável é que a gente vai ter de qualquer jeito, vai acontecer, ponto final. Então, inexorável, vai acontecer, não tem a possibilidade de não acontecer. Então, a evolução para o espiritismo é inexorável, vai acontecer. Certo? Então, de qualquer forma, mesmo que eu fique sentado a encarnação inteira, alguma coisa eu vou aprender. Vou aprender que dói a poupança se ficar sentado demais, sei lá, né? Deve ser isso. Mas, né, simbolicamente, a gente vai evoluir, porque toda experiência é válida, mesmo aquela que pareça a pior experiência. Ok? Fomos bem? Queria lembrá-los aqui, né, de novo eu vou contar a minha idade quando eu faço isso, porque, segundo minha filha, metade desses planetas não são mais planetas, e eu ainda não consegui absorver isso, porque eu decorei, quando eu era moleque, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e X. Quando eu estava saindo da escola, estavam descobrindo um X. Vocês lembram disso? O X eu nunca conheci, e ainda bem que eu não conheci, porque depois decidiram que ele não era mais planeta, então não perdi meu tempo. Mas, usando essa estrutura aqui, da minha época de escola, eu queria que a gente pensasse, né, se a Terra não existisse mais. Né? Já pensaram isso? Já escolheram um planeta para reencarnar, gente? Então, vai ter que ter, porque eu vou para lá se a Terra não existir. Né? Nem que eu seja o primeiro, o colonizador. Né? Então, assim, uma das premissas do Espiritismo é pluralidade dos mundos habitados, ou seja, tem vida em outros planetas. Né? Espíritos vivem em outros planetas, segundo o Espiritismo. Né? É uma das premissas nossas, é um dos princípios do Espiritismo. Não é o tema da aula, para a gente não viajar tanto, né? Só um pouquinho, mas passa por isso aqui, ó, a aula de hoje. Ó. Então, imaginem, está bem fácil de imaginar, tem um maluco explodindo um país, né? Vai que ele explode uma bomba atômica lá, ficou até legal, didático, né? Vou usar a putice do Putin aí para usar o nosso exemplo. Se a Terra não existe mais, porque quando eu falava isso no semestre passado, não dava possibilidade. Tinha o Covid para falar, não, vai acabar, né? Já pensaram? Escolheram? Né? Dica, quanto mais longe do Sol, melhor, porém mais frio. Né? Quanto mais perto do Sol, mais difícil, porém mais quente. Né? Fica a dica aí. Né? Então, gente, o que eu quero que vocês visualizem isso é, de novo, tirar a gente do lugar da cereja do bolo. Né? Tirar a gente da ideia de que a gente é o ser mais evoluído do planeta. Né? Tirar a gente desse lugar e entender que pode ser que tenha outras formas. Quem assistiu Doctor Who, seriado? Alguém aqui assiste Doctor Who? Então, Doctor Who é muito legal, porque leva a gente para essa discussão. Porque são várias espécies, formas, sei lá, manifestações de vida em diversos orbes. E aí, para mim, fica muito claro que quem escreveu aquilo, de alguma maneira, conhece aquilo, porque tem um nível de detalhe tão rico, né, que faz sentido. Procurem depois, Doctor Who. WHO, né? Fomos bem? Tranquilo? Tá tudo bem? Escolheram o seu planetinha, então? Tudo certo? Pronto, eu pretendo ir para Saturno, porque eu acho legal os anéis. Vai dar para ficar correndo em volta, assim, né? Que eu sou assim, acelerado. Então, eu vou para lá. Quem quiser, caso a Terra esteja acabando, vou deixar meu WhatsApp no grupo, vocês me chamam, a gente tenta ir junto, né? Não tenho como ir ainda, mas vou dar um jeito. Há uma evolução material que modela novas formas, olha aqui a gente falando de evolução da matéria agora, mais adequadas à aquisição das experiências e uma evolução espiritual que possibilita ao ser humano alcançar os objetivos divinos, entendendo que o nosso objetivo é, efetivamente, sentir o divino. Tá? E aí é de Adenauer essa frase, os grifos são meus. Novas formas materiais mais adequadas à evolução espiritual para que possibilite
o alcance dos objetivos de alcançar o divino, de sentir o divino dentro da gente, de dentro para fora. Olha isso daqui, ó. De novo, vou entregar minha idade, mas tudo bem, né? Quem aqui escreveu e recebeu carta na vida? Ergue a mão. Quem nem sabe o que é carta? Quem nunca escreveu uma carta? Sempre tem, gente. O pessoal que nasceu depois de 2000, dá raiva até. A pessoa nasceu depois de 2000, gente. Como que é isso? Né? Eu estou começando a trabalhar com gente que nasceu em 2004. Como você nasceu em 2004? Né? Eu já estava na faculdade. Espalha. Então, assim, quando eu falo para minha filha que eu namorava a mãe dela por carta, ela fala, por isso que não deu certo. Separou, claro. Imagina ficar esperando 40 dias para chegar uma notícia. Né? Então, ela não consegue entender isso, porque quando o namorado dela não responde o WhatsApp dela em 2 minutos, ela fala, está dando treta. Né? Imagina a mãe dela, quando a gente era casado, esperando 30 dias a minha carta. Né? Então, falou, claro, por isso que não deu certo, pai. Já entendi, está tudo bem. Então, efetivamente, a gente tem que entender que a matéria evolui pelas necessidades, porque minha filha tem necessidade da mensagem chegar imediato. Ela está com 19 anos, com 13 anos, ela fala, pai, e-mail é coisa de velho. Não me mande e-mail que eu não leio, porque isso é coisa de velho. Eu falo, Júlia, como que é coisa de velho se eu recebo 264 por dia no trabalho? Porque seu trabalho é velho. Né? Vai encontrar uma coisa mais moderna para trabalhar. Porque se tem 264 e-mails no seu negócio, as pessoas que você trabalha são do museu. Né? Você não vai ler esses e-mails, você não vai dar conta de responder, e é isso que acontece. Eu sempre tenho 500 e-mails por semana pendentes. Né? Meu trabalho é velho, realmente. Né? E, efetivamente, ela está certa. Por quê? Porque ela está numa tecnologia diferente, que é o imediatismo, que a resposta tem que ser imediata, sentida, falada. Né? Pai, não escreve, manda áudio. Né? Que eu ouço. Né? Júlia, com 13 anos. Júlia, pede uma pizza. Espera aí, vou baixar o aplicativo. Júlia, liga lá, está aqui o imã. Imã, pai. Imã. Que imã, né? Com o telefone do Disque Pizza. Pai, nunca entendi meu nome, eu tenho que soletrar toda vez. No aplicativo eu escrevo, meu nome vem sempre certo. Né? Não, Júlia, mas veja bem, né? E o emprego da pessoa, a pessoa que vai estudar fazer uma coisa melhor. Com 12 anos, essa percepção de mundo. Né? Pai, você é empresário, você deveria preferir os aplicativos, porque gastaria menos, com menos pessoas trabalhando. O aplicativo atende 10 pessoas ao mesmo tempo e entrega tudo impresso para o pizzaiolo fazer a pizza. Né? E ninguém erra o sabor, porque fui eu que escrevi o sabor que o pizzaiolo vai fazer. Né? A pessoa erra meu nome, imagina se ela vai acertar os ingredientes da pizza. Sacaram isso? Né? Incomoda, me incomodava ela. Eu falava, meu Deus, essa menina não vai conseguir interagir com o ser humano. Né? Eu pedia para ela pedir a pizza, pensando que ela tinha que aprender a falar com as pessoas. Né? E aí estou eu loucamente comprando no Mercado Livre hoje, dando graças a Deus que eu não preciso ir na loja, pegar o trânsito, estacionar o carro, né? Ficar com a atendente me empurrando coisa que eu não quero na loja. Né? Então, a gente vai aprendendo. Está claro isso? Então, a gente desenvolve novas formas de matéria, e aí o lápis e o papel, e aqui um iWatch, né? Como é o nome? Apple Watch, né? No qual atende o telefone, responde e-mail, passa mensagem, avisa quanto você caminhou, diz se seu coração está bom, chama o médico caso você está tendo um piripaque. Né? Entenderam? E é essa tecnologia que a gente tem hoje na mesma encarnação. Hein? Não precisa nem ser velho. Né? Eu não vou, lógico, reforçar esse tema, mas eu entreguei meu primeiro TCC datilografado. Né? Ultrapassado no sentido do tempo, né? Ou seja, isso aqui é um modelo que não atende mais os espíritos desse momento. Minha filha não tem paciência para escrever e esperar uma carta chegar. Porque ela, como espírito, nesse momento da vida, com 20 anos, está numa outra velocidade. É uma carta. Tudo bem, mas que na visão dela podia ser ditada no iPhone, seria igual. Né? Então, ó, ela falou assim, mas se ela fizer um Enem, ela vai ter que escrever uma redação. Sim, mas na visão da Júlia e na minha também já, ela podia ditar essa redação e sair num negócio, num aplicativo. Né? Então, já vai para esse lugar. Né? Então, assim, e digitado. Então, assim, efetivamente, a gente tem que entender quando a tecnologia vai levar a gente para um lugar de evolução, de aprendizado, ou vai ser usada loucamente, né? O problema não está na tecnologia, está de como a gente utiliza. Né?
Vocês lembram de quando a gente ia na biblioteca pegar uma Barça emprestada, que era maior que a gente era criança carregando aquele negócio? Ah, peraí. Não é da sua época, né? Barça, né? Pronto. Quer ver, ó? Eu tinha um orgulho que eu sabia a capital de 127 países, né? Esse era meu lado CDF. E aí um dia eu falei para minha filha, ela estava na 6ª série, falei, filha, eu sei a capital de 127 países. Dela, eu sei de todos, e eu ainda sei o PIB, fala um país. Aí ela tem o Google Home, que é a Alexa hoje, ela, Google, capital da Lituânia, PIB, população. Lituânia, 1 milhão, nananana. Dela, viu, pai, eu sei todos, você gastou seu tempo e seu cérebro. Né? Aí eu falei, e se eu tirar a sua conexão? Ela falou, eu lhe respondo quando voltar. Entenderam? Né? Então, é o ser humano, o espírito evoluindo, entendendo que vai ocupar a matéria para coisas mais úteis. Né? Como conectar esses dados, sei lá, como fazer. Beleza? É uma reflexão bem importante, a gente vai ter ela também no ciclo 4, quando a gente for falar de mortalidade, educação, a gente vai fazer essa transversalidade. Diga. Isso me fez lembrar da evolução dos espíritos na comunicação. Perfeito, excelente. Muito bom. Pode continuar falando para eu tomar água, enquanto isso a gente faz aquele combinado que a gente fez antes da aula começar. Era só esse insight? Esse insight foi incrível, gente. Aula 10 e aula 11, não percam, mediunidade e médiums. Né? Ao invés de bater na parede, a gente passa na escrita, e já vai aparecer. Eu tenho certeza que a gente vai desencarnar e vai ganhar um chip de iPhone. Né? Ainda mais depois com Steve Jobs, né? Nessa perspectiva. Imagina ele lá, o que ele cria, né? O que ele está criando, o que ele vai criar, né? Então, com certeza, a gente vai passar mensagem pelos iPhones. Você vai ter um WhatsApp espiritual já. Eu aposto nisso. Então, inclusive, guardei minha senha bem mentalmente para quando eu chegar lá não precisar fazer uma conta nova. Viagem, né? É bom viajar nisso, né, gente? Porque já vai ser assim mesmo. Evolução, portanto, científica, maior envolvimento com o mundo externo, fora de nós, e a evolução espiritual, encontro com nós mesmos, com as leis universais, que a gente vai estudar a partir da aula 12. Né? Que são as leis universais aí. São duas coisas diferentes que podem e precisam estar conectadas. Não é a matéria em detrimento do espiritual, e não é o espiritual em detrimento da matéria, porque uma depende da outra. Nós não estaríamos encarnados se não existisse o material, o princípio material. E isso é um erro levar a entender que o material distancia a gente do espiritual. Né? Talvez o uso incorreto do material, né? O excesso de materialismo, mas o material e o espiritual precisam andar juntos. Tá? Essa é uma premissa importante. Somos espíritos e precisamos valorizar a evolução material, porque a gente promoveu evoluções materiais, inclusive que permitem a gente permanecer reencarnados por mais tempo. Né? Não muito longe da gente, talvez uns 70, 100 anos atrás, né? Uma geração para trás, aí, um século para trás, se morria normalmente com 40 anos, né? Expectativa de vida. Né? E a gente tem aí pessoas com 80 anos correndo maratona, 90 anos. Né? Saúde lá em cima, usando os remédios necessários para manter o corpo físico, né? Numa saúde suficiente para segurar a reencarnação e tocando a vida. E quem usar com prudência o corpo físico vai viver nessa base mesmo. A expectativa de vida foi para esse lugar. Então, isso é evolução material a serviço do espírito. Né? Olha que legal. Se a gente viver 90 anos, é bem provável que sejam 2 reencarnações em uma do século passado. Né? Então, né, vive uma, leva 2. Olha que chique. Né? Promoção. Tá bom? Fomos bem? Olha só. Nesse tema ainda, nessa pauta, é importante a gente não deixar de valorizar a experiência material como uma oportunidade de evolução para o espírito. A reencarnação, como processo educativo, é tema da aula 7 ou 8, né? Uma das duas, de vocês, já, daqui 2 semanas, e ela traz essa perspectiva, uma filosofia que separa o material do espiritual, considerando o primeiro como ordinário e inferior, demonizando todo e qualquer contato, certamente não irá perceber sua valiosa contribuição para a evolução do espírito. Está no capítulo 4 do livro de vocês aí. Tá? Então, é fundamental a gente entender que essa experiência material é uma experiência de evolução.
Entender duas coisas em contrapartida, que estando desencarnado a gente evolui tal qual estando encarnado, com experiências distintas. Não achar que quando a gente desencarna dá uma pausa e espera reencarnar de novo. Né? Ou quando desencarna vira espírito de luz e volta a ser espírito aprendendo, fazendo um monte de besteira quando reencarna. É o mesmo. Somos nós como espíritos que seguimos nessas janelas, mas isso é spoiler das aulas de reencarnação. E eu vou segurar por aqui para a gente não avançar no tema das aulas dos coleguinhas, né? Mas, efetivamente, a gente vai seguir uma sequência, né, de evolução que nada mais é do que encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. E cada um numa dimensão, aprendendo, evoluindo, lidando com as limitações, reconhecendo as habilidades integradas, nessa perspectiva de evolução, né? De sair lá do simples e ignorante para o espírito que se reconhece como indivíduo, que tem consciência de si próprio e que integra habilidades a cada experiência. Faz sentido? Estamos bem? Estamos na mesma página aqui? Está tudo bem? Alguma dúvida? Tem uns olhares, gente, que está assim, uou, né? Tipo, tem gente que tomou o chá de camomila, né? Está mais calminho, né? Então, tá bom. Pensar que o contato com a matéria nos coloca numa perspectiva, então, de aquisição e integração de habilidades pelas vivências. Plínio, você está falando de evolução, já está no slide 23, e você deixou de falar da questão moral, porque eu vi que tem uma escala espírita que o espírito evoluído... Pronto, isso precisa ser relido, como a gente falou lá no começo. Eu gosto de ressaltar aqui que a nossa perspectiva de evolução está nessa palavrinha aqui, ó, integração de habilidades a partir das vivências, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E a partir das habilidades integradas, do conjunto de habilidades que a gente integrou, a gente vai respeitar e seguir a moral do momento, do lugar geográfico que a gente está reencarnado, e aí vai viver em sociedade muito bem. Isso é a aula 13 ou 14 aqui do ciclo 1, que é, né, lei de sociedade, como que é a vida em sociedade, qual é o nosso papel como espírito na sociedade. Tá bom? Fomos bem? Conseguimos virar um pouquinho essa página da moral e da integração de habilidades? É bem legal. Eu demorei para virar essa página quando eu entrei na Uni. Fui entender isso lá pelo ciclo 5. Assim. Falei, nossa, então não é mais esse negócio de moral. Né? Então, eu gosto de reforçar isso aqui, porque se a gente for com esse questionamento daqui, já a gente vai fazendo uma releitura que faz a gente perceber as coisas de forma um pouquinho diferente. Tá bom? E o ser humano para o espiritismo, então, né? Depois dessa bagunça filosófica que a gente fez, pegou o Big Bang, olha que louco, essa aula já deu uma viagem boa. Passamos pelo Big Bang, passamos pela sopa de coacervados, né? Que eu sei que ela vai estudar, porque ela anotou lá, ela vai ficar expert em coacervados. Né? E a gente se pergunta, então, o que é o ser humano para o espiritismo? Eu queria que vocês respondessem. Afinal, então, o que é o ser humano para o espiritismo nessa perspectiva de evolução que a gente trouxe até aqui? Ó, essa hora, gente, 11h30, já vale 2 pontos no boletim. Aproveitem, é promoção. Né? O que é o ser humano para o espiritismo do que a gente viu até aqui na aula de hoje? Bora, vamos, eu ajudo a construir, só dê insights. Não precisa fazer a tese de mestrado toda já, deixe para semestre que vem. O que é o ser humano para o espiritismo? Proveniente da evolução, vou dar uma ajuda aqui, tá? Eu vi um proveniente, né? Foi. Proveniente da evolução do quê? Através da integração, estou ouvindo mais coisas que vocês estão falando, mas através da integração de habilidades, o que mais? Bora, gente, eu pus uns 10 slides falando isso aí. Da evolução de um princípio espiritual, ó, tá melhorando, hein? O que mais? Que experienciou quais reinos? Mineral, vegetal, animal, como princípio espiritual coletivo, e se adquiriu consciência, se percebendo indivíduo, individual, individualidade. Fomos bem? Conseguimos construir, então? Olha só, viu? Vocês podiam estar aqui na frente já falando desse slide, viu? Que legal? Teve que juntar uma meia dúzia, mas faz parte, trabalha em equipe. Beleza? Então, o que é o ser humano para o espiritismo? Né? Na perspectiva da evolução.
né? É um princípio vital que se reuniu a um princípio material, que experienciou os reinos mineral, vegetal e animal na forma de princípio espiritual, e ao adquirir consciência de si e se individualizar-se, passou a experienciar um negócio chamado agregado humano, que é espírito, perispírito e corpo físico. E aí reencarna loucamente até integrar as habilidades necessárias para ir para um lugar que a gente não sabe onde é, que talvez seja o sentir o divino, o contato com o divino, ou voltar no começo, né? Que aí deixa a gente mais doido, né? Pô, vou fazer tudo isso para voltar no começo. 15 bilhões de anos depois, eu volto no começo. Talvez seja isso, tá? Mas isso eu também não sei. Fechado? Fomos bem? Não faz sentido, né? Vai dar uma curva, né? Imagina, viver 15 bilhões de anos para voltar no começo. Eu acho que tem que ser algo mais legal, né? Evolução, então, a partir de critérios morais de fazer o bem, em contrapartida, a evolução a partir da integração de habilidades. Viramos essa página bem, colocamos aí um questionamento para essas crenças, né? Então, há uma diferença, porque aqui tem um caráter religioso, né, bastante definido, aquela ideia de vai para o céu quem tiver moralmente bem resolvido, vai para o inferno quem não tiver, e tira essa perspectiva para a ideia de que a gente vai vivendo e integrando habilidades. Certo? Erros e acertos na dialética entre o bem e o mal, né? Não faça isso que você vai para o inferno, não faça isso que você, né, vai ser castigado, vai ser, né, é um pecado tal, e vai para uma ideia de aquisição gradativa de condições e experiências, ou seja, viva essa experiência, erre, porque é a sua condição atual, é como você consegue fazer, é o que você consegue entregar de relação com as coisas, e errando que se aprende, exatamente, não é errando que se vai para o inferno, né? Então, são duas formas. Exatamente. Então, essa aqui é a visão do ser humano para o espiritismo. Essa verdinha aqui. Tá? Essa visão aqui é judaico-cristã, né? Que leva a gente para o medo do céu e inferno, e a gente passa o tempo inteiro tentando atingir o céu, né? Se cobrando, se culpando em looping, né? Gastando loucamente na terapia, né? Mas faz parte, é importante. De qualquer forma, essa aqui é uma visão que a gente precisa, de alguma maneira, desconstruir ao nosso tempo, do nosso jeito, e pensar que a gente está sempre em evolução, inexorável, né? Como diria várias palavrinhas novas, né? Inexorável. Parece minhas férias na casa do meu avô. Eu voltava com um monte de palavrinha nova. E aí, gente, pensar um pouquinho de para onde aponta a evolução, né? Para onde aponta a evolução? Isso daqui é uma questão filosófica, né? Para onde aponta a evolução do humano? O que vocês acham? Onde que é a ponta desse gráfico aqui, ó? Tempo e evolução. Para onde aponta? É um aprendizado, certo? É um caminho, mas eu quero saber para onde aponta. Para onde vocês acham que aponta nossa evolução? Para morar em Saturno? Não, né? Para onde aponta? Alguém? Encontro com Deus, adorei, obrigado, muito bom. Olha só, eu só colocaria um pouquinho diferente, que é sentir o divino, né? Porque se a gente entende que lá no começo era princípio espiritual como princípio material, era princípio vital como princípio material, gerando o princípio espiritual, e aquilo lá a gente chamou de centelha divina para conectar com os conteúdos que a gente já traz, das outras religiões que a gente vivenciou ao longo das encarnações, a evolução deve, a gente está pressupondo, porque a gente acredita que Deus é a força suprema, criadora de todas as coisas, né? Que é para sentir o divino de dentro para fora. Tá? Então, essa é a premissa que a gente tem, não é uma verdade absoluta, mas é normalmente a verdade que a gente comunga, né? Estamos buscando, de alguma maneira, sentir Deus, né? Sentir o divino que há entre nós, ou que talvez sejamos nós. Mas essa é uma discussão para a gente desconstruir ao longo dos demais ciclos, tá? Me perguntaram o que me trouxe aqui no Centro Espírita, e eu vou dizer a vocês o seguinte: eu vim para aqui porque eu já não estava mais vendo sentido para viver. Meu filho disse que eu só estou bem se eu estiver ajudando alguém. Como eu não estava tendo ninguém para ajudar, eu estava querendo morrer, mas não querendo me matar. E aí mandaram eu vir para cá. Pediram que eu viesse para cá para poder eu aprender. Eu estou aqui só para isso. E já estou conseguindo ver qual é o sentido da minha vida. Perfeito. Por isso que eu falei sentir Deus. Maravilha, ótimo depoimento, muito bom.
vejam que, de alguma maneira, essa busca por sentir o divino, né, é também uma busca por desconstruir o Deus que castiga, o Deus que pune e tal, né? Mas isso é um tema para os próximos ciclos, né? Lá no 10 a gente vai bater isso super bem, não queria perder o spoilerzinho básico aqui dessa desconstrução do divino. E o que somos, afinal? Um bonequinho de palitos? Somos um bonequinho de palitos? Né? Espíritos em evolução. Ela está com a mediunidade afiada ali. Anotou a estrelinha no caderno? Você vai sair com a agenda cheia de estrelinha hoje. Gastou todos os meus adesivos, meus stickers. Né? Cada um em seu grau, gente. Cada um em seu grau é um negócio super difícil. Eu demorei para aprender, talvez eu não saiba tudo disso ainda. Mas entender que cada um em seu grau, né, é ter empatia com Putin, com Hitler, com Pablo Escobar. Né? Não é ter empatia com o filho adolescente revoltado com 14 anos, tipo eu, Plínio. Né? É ter empatia com quem a gente acha que realmente tem menos evolução que a gente. Né? Porque olha e julga loucamente e fala, nossa, esse cara é um monstro. Né? Então, assim, de alguma maneira, é entender que todos estão em evolução, mesmo os que estão fazendo grandes cagadas. Né? Então, efetivamente, é entender isso de forma natural. Né? Mas não é fácil. Né? Principalmente, se estiver longe da gente, é um pouquinho mais fácil. Mas quando atinge a gente, né, entender alguém que fez algum mal para a gente, para alguém perto da gente, é mais difícil ainda. Mas eu vou deixar essa reflexão lá para os 6, que a gente vai mergulhar nesse psiquismo todo e pensar um pouquinho sobre isso de forma mais empática. Certo? Fomos bem? E aí, para a gente fechar a aula, eu estou de parabéns hoje, eu estou no tempo certinho, 11h40 eu cheguei no slide de fechamento. Olha só, podemos cancelar a pizza, gente. A gente venceu, agora só tem uma questão. A gente só sai daqui se a gente responder essas 6 questões. E aí talvez a gente precise da pizza, né? Né? Fecha a porta e a gente só sai agora se a gente acertar as 6 questões, hein? Pressão, né? A gente não foi educado assim? Vocês foram educados assim? Tinha que tirar 7 para passar? Não foi isso? Pronto. Né? Primeiro, então, vamos lá, vocês me ajudam? A gente vai construir conceitos em grupo agora, atividade coletiva, tá? Eu vou pegar os insights de vocês, vou colando na frase, a gente fecha uma frase para cada um daqueles insights. Revisão do dia de hoje. Evolução humana, como se dá a evolução humana? Quem me ajuda? Passando pelos reinos, o que mais? Podem falar, eu tinha assim que eu vou conectando. A evolução humana se dá por experiências que passam pelos reinos. O que mais? Através da integração de habilidades, o que mais? Bora, gente. Pô, me esforcei 2 horinhas falando aqui, me ajudem na frase. Como? Ela acontece tanto para a matéria quanto para o espírito. Isso é um conceito muito legal, hein? Então, vou só reorganizar a frase para a gente ver o que a gente precisa mais. É uma evolução que acontece tanto para a matéria quanto para o espírito, passando pelos diversos reinos. Qual foi a outra que eu perdi? Através da integração de habilidades. Vamos por mais alguns elementos. Com a finalidade de atingir o divino. Coitado, em época de guerra, né, falar que vai atingir o divino, parece que vai derrubar ele. Com a finalidade de sentir o divino dentro de nós. Fomos bem? Gostei desse conceito. Pode anotar que cai na prova. Exatamente o que responder assim, tira 9,5, tá? Fomos bem? Próximo. O Espiritismo admite a própria evolução? É possível? O Espiritismo admite a própria evolução? A evolução do Espiritismo? Vocês sabem o que Kardec falou sobre isso? Caso a ciência desminta alguma coisa do que eu estou falando aqui, fiquem com a ciência, porque ela evoluiu e o livro vai ficar parado no tempo. Kardec escreveu a partir de diversos espíritos, num momento da humanidade extremamente judaico-cristão da Europa, né? E os espíritos que ditaram todas as respostas tinham uma forte tendência judaico-cristã. Então, tem muito do cristianismo, tem muito do judaísmo, dessa ideia de céu e inferno, dessa ideia, né, de punição nos textos, e à medida em que a evolução da humanidade entender diferente, fiquem com essa evolução. Ele falou isso. Então, o Espiritismo é incrível como estrutura religiosa, porque ele admite a própria evolução. Ele não é um dogma parado no tempo. Vocês acham que se Kardec
tivesse escrevendo o Espiritismo de novo, ele escreveria exatamente igual? Não, porque são 160 anos depois, a humanidade já mudou. Né? Então, isso é muito legal. Estar numa religião, né? Estar diante de uma religião formal chamada Espiritismo, que permite que ela mesma se evolua. Né? Então, isso faz com que a gente possa estar aqui refletindo e falando de Big Bang numa aula de evolução segundo o Espiritismo. Tá bom? Baseado nas leis da natureza. Vocês viram leis da natureza de hoje? Viram? Né? Então, as leis da natureza, a cenoura, né? A experiência do princípio espiritual. Tá? A maior autoridade está na consciência e nos fatos. Ou seja, naquilo que eu vivencio, naquilo que eu levo para a consciência, naquilo que eu integro, que eu coloco no meu perispírito. Né? Nas experiências que eu guardo, na integração das habilidades. Acompanha a evolução da ciência, então a evolução para o Espiritismo acompanha a evolução da ciência, uma aula hoje cheia de ciência, né? De todas as ciências, super transversal. Né? E princípios de saber humano, ou seja, usa os saberes humanos, né? Para entender a evolução, para entender o conceito de evolução que a gente tem. Tá? E aí uma frase aqui para a gente fechar, que é o seguinte, minha frase: estamos diariamente experimentando nossa própria evolução. Vocês se sentem assim? Depois dessa análise de hoje, vocês experimentam diariamente sua própria evolução? A partir de vivências na matéria, que nos permitem reconhecer nossas habilidades, né? Ou seja, eu tenho habilidade para lidar com isso, eu tenho essa habilidade, eu consigo, e descobrir novas a serem integradas gradativamente à medida em que eu reconhecer meus limites e a minha condição de espírito em evolução. Fomos bem? Fez sentido? Dá para dormir bem no domingo com essa aula na cabeça? Dá? Tranquilinho, mais ou menos? Vai perder o sono? Então tá bom, gente. Obrigado, tá? Espero que a gente tenha feito umas reflexões aí, mas eu gostei muito da integração aí, da participação de vocês. Toda a sua, Ale.